Fala galera, nessa nossa aula de Direito do Trabalho, o tema é Princípios do Direito do Trabalho, Princípios Constitucionais do Direito do Trabalho e a distinção entre princípio e regra. Olha só, qualquer livro de processo do trabalho, qualquer doutrina minimamente abalizada, ela vai trazer essa questão a vocês e vai facilitar o acesso desse tema a vocês. Então, eu parar para repisar princípio do direito do trabalho, princípio constitucional do direito do trabalho aqui, princípios específicos, enfim, eu vou perder meu tempo explicando para vocês uma coisa que vocês podem encontrar em qualquer livro, tá? E vocês vão perder o tempo precioso de vocês de estudo assistindo um vídeo que facilmente você consegue encontrar no livro. Então, dica, Godinho, tá? Princípios do direito do trabalho, tanto princípios específicos como os constitucionais. Arnaldo Susequinde, tá? Direito Constitucional do Trabalho, ele traz os princípios do direito do trabalho, a meu ver, a melhor obra nesse ponto de princípios constitucionais. E tem outras obras também igualmente muito boas que tratam do tema. A Wöhler Bonfim trata muito bem desse tema, inclusive dos princípios. Eu gosto bastante das lições que ela nos traz. Agora, Alexandre, você parou a aula para falar isso, então a aula vai ser só isso? Não. Tem um ponto importantíssimo aqui. Distinção entre princípio e regra. E aqui o problema é um pouquinho mais embaixo. O problema é um pouco mais denso. É um pouco mais crítico do que se imagina. Por que eu estou falando isso? Olha só. Nosso sistema de civil law é baseado na positivação do direito. É baseado na lei. O sistema do common law, ele não é baseado em critérios de positivação. A positivação lá é mínima. Existe uma interferência muito maior da jurisprudência na produção do direito. Ok? O que você quer dizer com isso, Alexandre? Olha, que se o meu sistema é um sistema de civil law, se o meu sistema é um sistema positivado, eu tenho uma origem desse meu sistema. E qual é a origem desse meu sistema de positivação? A origem do meu sistema de positivação reside lá na teoria pura do direito do Hans Kelsen. O Kelsen vem e fala o seguinte, olha, eu tenho no direito um sistema escalonado de normas. Ele vai falando que tem várias normas e no ápice de uma pirâmide, que é a forma como ele estrutura ilustrativamente o direito, eu tenho a Constituição Federal. E dali eu extraio o princípio da supremacia da Constituição. Só que tem um porém. Para fazer a Constituição, eu preciso de quê? Para fazer a Constituição, eu preciso enxergar o que Kelsen dizia ser norma hipotética fundamental. Então vejam, o Kelsen, ele trazia a relevância positiva do sistema, ou seja, a necessidade de regrativação, de estabelecimento de um sistema de regras, mas ele, ao final da obra dele, considerou a existência de uma norma hipotética fundamental, que é aquela baliza que o constituinte originário se pauta no ato da elaboração de uma nova Constituição, mas ele não disse o que era. Então existe uma norma de valor aberto, algo que não se encontra escrito em livro nenhum, em lei nenhuma, mas que é um mandamento observado pelo direito, observado pela sociedade. E eu trago aqui a vocês o seguinte, gente, princípio da hierarquia plástica das normas trabalhistas. Não existe legislação específica que trate do princípio da norma mais favorável. Existe uma produção jurisprudencial bastante intensa que acaba reconhecendo isso. Mas se eu tenho uma lei constitucional, se eu tenho uma Constituição, uma norma constitucional, perdão, e se eu tenho uma norma infraconstitucional mais benéfica que a constitucional, inclusive se for de natureza convencional, vai prevalecer ela sobre o texto da Constituição. Mas isso não está escrito em lei nenhuma. Então o Kelsen considerou essa possibilidade. E aí eu tenho o positivismo, então, dividido em duas correntes ou duas vertentes. Eu tenho o positivismo exclusivo, que é exclusivamente lei, regra escrita, e eu tenho o positivismo inclusivo, que eu considero a regra uma espécie, de um gênero que é o gênero norma. Regra é espécie do gênero norma. Norma, pessoal, comporta duas espécies. A regra
e os princípios. O que isso quer dizer? Que a regra é o direito pronto, positivado, escrito. O princípio é um mandado ou mandamento de otimização, tá? No conceito melhor dado por Alexis. Essa é a minha diferença. Eu posso, porém, positivar um princípio, pegar um determinado princípio, como o da irredutibilidade salarial, era um princípio que foi colocado na Constituição Federal e virou princípio da irredutibilidade salarial, salvo disposto em norma coletiva. Ok, pessoal? Essa é a distinção básica de regra e de princípio. Quem trouxe essa discussão ampla entre gênero e espécie, norma, regra, princípio, foi Dworkin e também Alexis. E agora com o neoconstitucionalismo surge uma nova vertente que fala o seguinte, olha, a norma ela não é puramente a regra e o princípio. A norma traz também a possibilidade de inserção dos valores na aplicação do direito ou no gênero norma. Então, quando eu leio uma norma, eu tenho um mandado de otimização, que é um princípio, eu tenho uma regra, e eu tenho um elemento intrínseco ao ser humano, que é o seu valor. E os valores devem ser considerados para fins de aplicação ou para fins de interpretação do que vem a ser norma. Um desembargador do TRT do Piauí, onde tive a honra de ter sido juiz, Dr. Francisco Meton, que por muito tempo presidiu o tribunal, inclusive, tem um livro muito interessante sobre isso. Chama O Livro dos Valores. Quem quiser adquirir esse livro, pesquise na internet, porque ele traz muito bem essa nova leitura dos valores nessa dinâmica do neoconstitucionalismo. Inclusive, o Dr. Francisco Meton sustentou essa tese frente ao José Joaquim Gomes Canotilho, que enxerga a norma tão somente como regra e princípio. É interessante fazer essa leitura, foi interessante essa abordagem teórica, sigamos com novos temas em instantes.